eu considero a pessoa mais bem intencionada, o político mais bem intencionado que eu conheci em toda a minha vida. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg. E eu sou Lívia Martins. Nós vamos entrevistar o senador Ciro Nogueira. Nogueira tem 57 anos e está em seu segundo mandato como senador. Foi deputado por 4 mandatos e ministro-chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro. É o presidente do Progressistas. Senador, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 4 de dezembro de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo essa entrevista perguntando, senador, hoje o Poder 360 publicou uma reportagem que mostra que uma testemunha informou que o filho do presidente, o Fábio Luiz Lula da Silva, recebeu mesadas de R$300 mil por mês de pessoas ligadas ao careca do INSS e teria recebido também R$25 milhões. Esses documentos já estão em posse da CPMI do INSS. Como que a oposição pretende reagir a essa informação? Primeiro, parabéns ao 360 pelo furo, né? Hoje Brasília amanheceu com esse furacão, com essa notícia, que é gravíssima. Né? Qualquer cidadão que tenha participado desse escândalo já tem que ser exemplarmente averiguada essa denúncia. Quanto mais um filho de um presidente da República. Eu não quero fazer nenhum pré-julgamento, nenhum tipo de condenação prévia, mas tem que se esclarecer. Eu costumo dizer que todo escândalo de corrupção no país tem que ser averiguado, mas em especial esse do INSS, porque esse aí é quase como um crime hediondo se tem aquela caracterização, né, dos crimes e os crimes hediondos da corrupção é esse aí, do INSS, porque nós não podemos admitir que um escândalo de tamanha proporção, de tantos bilhões de reais, mas que principalmente afetou a vida de milhares de pessoas, principalmente aposentados que estão no seu fim da vida, que precisa de proteção, de cuidado, tenham sido assaltados nos seus proventos que são para a subsistência na grande maioria dessas pessoas. Então essa denúncia tem que ser o mais rapidamente esclarecida e se esse rapaz for culpado, tem que ter uma condenação exemplar no nosso país. Ele se mudou em julho para a Espanha, o filho do Lula, quando já estavam em curso tanto as investigações da Polícia Federal quanto a CPMI do INSS. O senhor avalia isso como um indício de uma tentativa de desvio dessas investigações? Volto a dizer, eu não quero fazer nenhum tipo de pré-julgamento. Tem que ser explicado, né? É estranho, né? Não vou negar para você que já há algum tempo se falava nesse nome dos corredores de Brasília, já acho que no meio de imprensa, mas pela primeira vez se há algo palpável, uma acusação muito grave, que tem que ser esclarecida. Uhum. A Lívia tem uma pergunta também para o senhor. O senhor acha que esse racha na PF, onde uma parte está de um lado achando que as investigações devem ser céleres e a outra que as investigações podem continuar no rumo que está, o senhor acha que esse racha pode haver uma possível interferência ou uma leniência nessas investigações? Só para contextualizar um pouco para quem está assistindo a gente, que esse daí é um dos pontos que a gente traz na reportagem, que há um racha dentro da Polícia Federal com relação aos destinos a serem dados, com investigações mencionando nomes ligados ao presidente. Olha, eu espero que não aconteça esse racha, né? Eu acho que se tem uma instituição de credibilidade no nosso país é a Polícia Federal. Eu não defendo que deve ser célere ou não deve ser célere, ela tem que ser isenta e esclarecedora para punir os culpados, né? Porque ninguém tem dúvida que houve esse crime, né? E que a Polícia Federal é o grande instrumento, né? Quem tem todas as condições de esclarecer os fatos e punir os verdadeiros culpados, né? Eu espero que ela haja com independência, com isenção e que puna verdadeiramente os culpados, que é o que a sociedade espera da sua grande instituição de polícia do nosso país, que é a nossa Polícia Federal. Eu espero que
que ela cumpra o seu papel e faça jus à confiança que o povo brasileiro tem nessa instituição. O senhor mencionou na sua resposta anterior que há algum tempo já se ouvia o nome do filho de Lula nos corredores do Congresso. A informação que a gente tem é de que houve uma operação do PT, do Partido dos Trabalhadores, que é obviamente o partido do presidente Lula, para tentar evitar a convocação do filho do Lula. O senhor notou esse movimento do PT dentro do Congresso para tentar evitar essa convocação? Não digo que foi para evitar essa convocação. Eu acho que houve um movimento, eu acho legítimo, para eles assumirem o comando da CPI no que diz respeito ao número de votos, já que eles perderam a questão da presidência, da relatoria. Eu acho esse jogo político legítimo, né? Mas esse CPI é um instrumento que não adianta, os fatos ficam maior do que ela, né? Então não adianta tentar se blindar uma CPI, porque os documentos, você vê um documento como esse aí que estava lá na CPI, o 360 teve acesso, ele se torna muito maior do que a CPI. Fica muito difícil a CPI não investigar um fato quando ele se torna público. E isso aqui pela minha experiência, eu tenho mais de 30 anos de parlamento, isso já aconteceu em diversas CPIs, né? Sempre a máquina governamental, e sim, quando é governo de direita, governo de esquerda, não é uma coisa só desse governo, tentam ter a maioria para evitar que se chegue a membros do governo, principalmente, ou pessoas ligadas ao governo, essa situação. Mas os fatos se tornam muito maiores que a população não vai aceitar, principalmente nas vésperas de uma eleição, que parlamentares vão para lá para blindar ou evitar que escândalos como esse possam ser esclarecidos. E hoje deve ser votado justamente a convocação do filho do Lula, entre outras pessoas que também podem voltar ou podem ser convocadas pela primeira vez. O senhor entende que a oposição deve votar a favor dessa convocação? Acredito que sim. Com essa denúncia tão grave, o ideal é que esteja convocado. Agora, como a denúncia aconteceu hoje, mas de qualquer forma isso já estava há muito tempo na CPI, tem que se avaliar isso, se esse é o momento de votar hoje ou se deve ser adiado para a próxima semana, até que esses fatos sejam esclarecidos. Eu acho que a CPI tem que tornar público esses documentos, se existe mais alguma evidência, para que a gente possa fazer essa... Eu não jamais vou ser contra ou a favor de nenhuma situação política, porque seja um membro da oposição ou seja um membro do governo. O que nós temos é que esclarecer esses fatos que são gravíssimos. Mudando agora um pouco o assunto, ontem o ministro Gilmar Mendes deu uma determinação de que somente a Procuradoria-Geral da República poderia fazer o pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Pela Constituição, é o Senado que define se vai ser feito esse impeachment ou não, e qualquer cidadão pode entrar com um pedido de investigação ou de eventual afastamento de ministros. Como que essa decisão do ministro impacta a oposição e a sua avaliação sobre o Senado? Tira poderes do Senado? Eu não tenho dúvida, né? Porque é uma atribuição do Senado analisar impeachment de ministro do Supremo, como também é uma atribuição da Câmara analisar impeachment de presidente da República. Isso historicamente sempre foi assim. Nós temos que analisar o teor dessa decisão do ministro, nós temos que aguardar também se ela vai ser referendada pelo plenário. Se não me engano, está no plenário virtual e deve ser, acho que uma semana nós temos esse veredito. A própria AGU já pediu a reconsideração dessa decisão, e eu tenho certeza que tem uma pessoa que tem diálogo com o próprio Supremo e tem a nossa confiança para defender as atribuições do Congresso Nacional, as atribuições da nossa instituição, é o presidente da Via Econômica. Espero que tome essa atitude. Alguns senadores falam de dar o troco, como votar o estabelecimento de mandatos para ministros. Isso é possível? Não possível mas é um erro. Me perdoe. Essa questão de dar troco, eu acho que isso é muito ruim para as instituições. Eu acho que nós temos que fazer o que é correto, esclarecer. Volto a dizer, vamos esperar se essa decisão vai ser revista pelo próprio ministro, como pediu a AGU, se vai ser referendada. Eu não vejo sentido nenhum de dar troco ou algum tipo de revanche. Seria muito ruim para as instituições. Eu acho que existe uma discussão muito forte dessa
esse excesso de protagonismo do Supremo ou até dessa capacidade que ele atribuiu a si de legislar, que não é atribuição, eles são uma instituição para julgar. Legislar é o legislativo. E nós temos que defender as atribuições do Congresso, como de todas as instituições do nosso país, seja executivo, legislativo ou judiciário. E nessa quarta-feira, o Jorge Messias, atual advogado-geral da União, indicado pelo presidente Lula para o STF, pediu a reconsideração, né, como o senhor bem destacou, da decisão do ministro Gilmar Mendes no STF. Bom, politicamente, Messias agora ele está indo no Senado para tentar garantir que seja aprovado o seu nome como próximo ministro do Supremo. Esse movimento dele pode abrir portas que antes estavam fechadas para ele tentar convencer os senadores de ser um novo ministro do STF? Mas foi um gesto significativo, mas ele fez o que era correto. Aqui no nosso país, às vezes, se enaltecer o que se faz de correto, né? Mas ele fez o que era da sua atribuição. Eu conheço o ministro Messias, uma pessoa que eu tenho uma consideração. Ele, apesar de ter nascido em Pernambuco, ele passou a vida inteira no nosso estado, a sua família mora lá hoje. Eu conheci ele há algum tempo, é uma pessoa muito qualificada, equilibrada. É uma pessoa que nós temos que avaliar pelas suas atribuições, fazer uma boa arguição, né, para que ele possa demonstrar se ele tem capacidade e cumpre os requisitos para ser ministro do Supremo. Mas é uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme e uma admiração. O senhor foi ministro do governo Bolsonaro. No último sábado, ele foi preso. É uma prisão justa? Não, não é justo. E tenho muita preocupação, já externei isso no próprio Supremo com alguns ministros, com a sua situação de saúde. Além de injusta, eu tenho muita preocupação com a saúde do presidente. O presidente não tem a menor condição de ficar sem os cuidados médicos, principalmente da sua família em casa, porque aquela facada que ele recebeu é uma sequela que ele vai levar para o resto da vida. E é uma pessoa que não tem uma saúde que possa ser levada a um cárcere como ele está sendo levado. Então é uma situação que eu espero que o próprio Supremo, o mais rapidamente possível, faça um apelo ao próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável por isso, para que ele, o mais rapidamente, encaminhe o presidente para sua casa, para que ele tenha os cuidados da dona Michele, da sua família e dos médicos, porque é uma situação que está nos preocupando muito, muito, e eu espero que isso não demore a acontecer, porque eu tenho muito temor do que possa acontecer. O senhor é bastante próximo do presidente. Um dos vídeos que viralizaram, né, como se diz hoje em dia na linguagem das redes sociais, é aquele vídeo dele explicando como que ele tentou romper a tornozeleira eletrônica. Depois ele afirmou que isso daí era uma alucinação em função da medicação que ele estava tomando. O senhor mencionou a saúde dele em função da facada, mas eu faço uma pergunta um pouco além, dada a sua proximidade dele. Ele vinha se queixando de efeitos colaterais dos remédios que ele toma? Ele tinha tido alguns outros problemas de ordem psicológica também antes da prisão dele, ministro? Não, esse sentimento de justiça que ele tem, né, de estar sendo perseguido, de estar sendo vítima dessa violência, isso estava afetando ele com toda certeza, e afeta qualquer pessoa que se sente injustiçada. Como foi presidente da República, eu considero a pessoa mais bem-intencionada, o político mais bem-intencionado que eu conheci em toda a minha vida. Estar passando por uma situação dessa, um homem que não roubou, não matou ninguém, uma pessoa que estava sentindo um momento de muita fragilidade. E isso afetou aquela questão ali ninguém vai tomar uma atitude daquela de romper uma tornozeleira eletrônica se estivesse sem nenhum tipo de pressão ou um ato desesperado. Ele está essa pressão sobre ele, a questão da saúde, o que ele está passando, porque o que ele está passando de saúde no que diz respeito aos vômitos, a questão do soluço, aquilo afeta qualquer um, né? E mais a pressão de estar num lugar que ele não deveria estar, e o sentimento de injustiça, isso afeta qualquer pessoa,
não só o presidente, mas qualquer pessoa que estivesse no lugar dele passando com o estado de saúde dele, pode passar por esses momentos e cometer esses atos. O presidente Bolsonaro está impedido pela justiça de ser candidato a presidente em 2026. Existe algum nome hoje na oposição que junta todos os nomes, os partidos, que mais traz uma amálgama dos partidos que são oposição hoje ao governo Lula? Olha, desde o início, todos sabem da minha lealdade, até o final da minha vida, eu vou ser leal ao presidente Bolsonaro. Eu gostaria muito que a população brasileira tivesse o direito de escolher o seu presidente da República, e todas as pesquisas de opinião, você vê cenário de empate entre o presidente Bolsonaro e o presidente Lula. Eu acho que o grande juiz dessa decisão deveria ser o povo brasileiro. Como isso é inviável, né? Eu não vejo mais como a gente possa reverter isso. O ideal é nós escolhermos candidatos que possam unificar todo o campo de centro e de direita. E os dois únicos nomes que eu vejo hoje no país com essa capacidade é o governador Tarcísio e o governador Ratinho. São os nomes que, além de estarem mais bem posicionados nas pesquisas, são os nomes que conseguiriam aglutinar praticamente todos os partidos de centro e mais os partidos de direita no nosso país, que poderiam levar, com certeza, a uma vitória que seria muito importante para o futuro do Brasil. Pergunta bem objetiva. Como presidente do Progressistas, o Progressista apoiaria algum desses dois nomes? Com certeza, com certeza. Eu não posso, eu não falo, eu não mando no partido, mas eu tenho uma influência enorme e principalmente tenho um sentimento do partido. Não teríamos dificuldade nenhuma de apoiar esses dois nomes, não. Ele tem uma pergunta também. O senhor está na política há muito tempo e tem um bom termômetro. Na sua opinião, qual a chance do Lula ser reeleito? Eu acho que hoje a decisão está se nós vamos ter capacidade de unificar o centro e a direita. Se nós unificarmos com esses dois nomes, a chance dele perder, para mim, é quase 100%. Né? Eu acho que o Lula, 6 meses atrás, não ia disputar nem a reeleição. Por conta de erros da oposição, erros de posicionamento, essa situação com os Estados Unidos, algumas declarações de membros da oposição, acabaram dando uma narrativa falsa de defesa da soberania, que houve uma recuperação. Mas com o tempo a população brasileira passa a medir o que é realmente importante numa eleição presidencial. São as promessas não cumpridas, uma situação inflacionária no nosso país, principalmente o preço de alimentos e principalmente a situação de controle total do nosso país por facções criminosas, que tem levado a um sentimento de insegurança jamais visto na nossa história, e grande parte disso por culpa de uma inércia do governo federal. E isso é que vai ser, então o Lula vai ter que se enfrentar na próxima eleição, não é o Trump, não é a questão de soberania, vai ser essas 3 questões que virão determinar a sua derrota, no meu ponto de vista. As 3 questões, só para ver se eu entendi, são as promessas não cumpridas, inflação, as picanhas que não chegou à população, a melhoria de qualidade de vida, as pessoas voltando a usar os aviões, né? Ele prometeu muito e não entregou isso, né? A questão de segurança, que eu acho que é a mais forte hoje para a população, tá certo? São questões que eu tenho certeza que vão determinar a reeleição ou não do presidente da República. Fato muito semelhante ao que aconteceu com Biden na eleição americana, que a população optou por ele, depois se sentiu frustrada e que aí devolveu para o Trump na eleição passada. Eu acho muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, o que está acontecendo aqui, e além de um viés em toda a América, seja latina, na América como um todo, de uma guinada para a direita no nosso país. Então não tenho dúvida, se houver essa junção do centro com a direita no Brasil, nós iremos ganhar a próxima eleição. E o que dificulta essa união do centro com a direita nesse momento? Falta de bom senso, de você tirar os seus projetos pessoais, as suas questões mais íntimas e pensar no país, pensar nessa vitória, pensar no que o nosso grande líder está sofrendo, para que a gente possa unificar o nosso projeto político e tirar o nosso país dessa situação de atraso, de um país que só olha para o retrovisor, e passarmos a construir um Brasil de futuro. Então, eu espero que os membros do centro e da direita tenham esse bom senso
e essa grandeza de unificar o nosso projeto. Queria voltar um pouco para o tema do ministro Jorge Messias, indicado para o STF. O senhor demonstrou simpatia por ele, elogiou aí o currículo dele, a personalidade dele. Hoje, no Senado, o senhor novamente é o seu termômetro, que é muito bom da política, ele tem votos suficientes para ser eleito? Não, hoje você tira como parâmetro o Gonet, a votação do Gonet, que eu mesmo votei a favor do Gonet, teve membros do nosso partido que votaram a favor. Foram 45 votos. Se você tem ali, com certeza o Davi votou, o Pacheco votou, então é muito apertado. O Davi, pela sua liderança, ele não tem menos influência, pelo menos de 10 a 15 senadores ali, que ele pode mudar essa votação. Então, eu acho que para a vitória do ministro Messias, para que ele seja aprovado, foi salutar esse adiamento para o próximo ano, para que possa se construir essa maioria, que hoje não teria. O PP e a União Brasil estão em processo de formar uma federação, a União Progressista. Há relatos de desentendimento entre os dois grupos. Como está a relação? Vai federar mesmo? O desentendimento tem em todos os partidos. Imagine 2 partidos tão grandes que o grande problema é o comando das federações nos estados. Isso eu não vou negar que não existe esse conflito. Mas existem muito mais pontos de sinergia, de união nos partidos que foram capazes de viabilizar essa federação, e ela já foi protocolada na terça-feira, e agora nós estamos aguardando apenas a homologação pelo TSE, que deve acontecer nos próximos 60 dias. Ministro, eu queria fazer um exercício de futurologia com o senhor. A gente está vendo um processo de os partidos se unificarem, de ter menos partidos no Brasil. Muitas pessoas entendem esse processo como muito bom para a governabilidade e também para a definição ideológica de cada um dos partidos. União Progressista nasce como um partido de centro-direita, me corrija se eu estiver errado, me parece que é centro-direita e não direita. Com certeza. E a gente tem o PL, que é um partido bastante grande na direita, tem o PT, um partido bastante grande na esquerda. Te parece que o futuro do cenário político brasileiro terá menos partidos? E se for possível fazer mais esse exercício, quais seriam esses partidos? Olha, nós vamos sair desse processo político com no máximo 8 grandes partidos no país. Mais do que isso, né? Nós temos, como você citou, o PL e o PT nos campos extremos, e aí vamos ter ali uns 5, 6 partidos de centro que vão ter o que eu considero partido significativo, que tem pelo menos 40 deputados. Eu acho que nós não vamos, isso é muito bom para a democracia, essa unificação, isso cria mais identificação do eleitor com os partidos políticos, as pessoas se sentem mais confortáveis e com vontade de se filiar aos partidos para ter uma vida partidária. E isso é o que falta ao Brasil, né? Essa identificação do eleitor com os partidos políticos, que com essa concentração eu não tenho dúvida que vai acontecer, e isso é muito bom para a democracia. O ministro Fufuca, indicado pelo senhor, vai continuar no governo, apesar de a federação ser de oposição? Eu espero que não, nós já demos essa determinação, ele não cumpriu, por isso sofreu as sanções, perdeu o comando do partido no seu estado, foi retirado da vice-presidência do partido. É uma decisão dele que eu espero que ele, o mais rapidamente possível, volte ao nosso convívio para que ele cumpra essa determinação partidária, que seria muito importante para todos nós. Ministro, a entrevista está chegando no fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Na sua avaliação, quais foram os principais erros da oposição durante o atual governo do presidente Lula? Eu acho que focar no que realmente interessa na vida das pessoas, nos temas. Se nós tivéssemos focado nessas promessas mal cumpridas, na questão da violência, que há muito tempo eu cobrava essa discussão, porque eu via nas pesquisas de opinião um interesse enorme da população quanto a isso. Antigamente, você fazia pesquisa, sempre o maior problema do país era a saúde. Hoje, disparado é a questão da segurança, tá certo? Então, faltava um pouco, até por conta dessa situação, eu também não posso não levar isso em consideração, por conta da situação do presidente Bolsonaro, das pessoas que estão injustamente presas, se focava muito só nisso. E nós temos que voltar a falar do cotidiano das pessoas, do que realmente interessa. Então, essa grande maioria da população que é de centro e de direita no nosso país estava se sentindo um pouco
esquecidas pela oposição, que agora acho que aquela operação do Rio de Janeiro foi fundamental para que as pessoas voltassem a discutir isso no país. Essa cortina de fumaça que foi criada pelo presidente Lula com a narrativa, com o seu poder que ele tem na mídia e nas redes sociais, gastaram os milhões e milhões de reais que eles gastaram, estão gastando aí inexplicavelmente para defender essas teses, para criar essa cortina de fumaça no nosso país. E eu acho que agora o presidente Lula vai ter que enfrentar a realidade, né? A cortina do 8 de janeiro já passou e ele vai ter que enfrentar, volto a dizer, as promessas mal cumpridas e a situação que o povo brasileiro se encontra. Então a anistia não deve ser uma das prioridades? Não, eu defendo que ela teve que ser votada, mas hoje, se não houver um entendimento com o Senado na Câmara, ela passaria com toda facilidade. Mas se não tiver um entendimento com o presidente do Senado para que ele possa pautar essa matéria e também um entendimento com o próprio Supremo para que ele não decrete isso inconstitucional, ela não irá acontecer. Infelizmente, que eu defendo que nós já deveríamos ter virado a página da nossa história e ter aprovado a anistia. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao senador Ciro Nogueira. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar com vocês. E eu agradeço a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 4 de dezembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.